Boa noite. Boa noite. Sábado, 15 de abril. Uma planilha detalha uma fortuna sem precedentes que saiu do Departamento de Propina da Odebrecht. Mais de 3 bilhões de dólares. Em torno de 10 bilhões de reais. Dos anos de 2006 a 2014. Nossos repórteres mostram os presentes que a empresa dava a políticos. Incluindo relógios de pulso de altíssimo luxo. Você vai ver quem é o promotor que explicou o preço que o Brasil todo paga pela corrupção. E também o mercado de Brasília mencionado por um dos políticos citados nas delações. Romero Jucá disse que por R$150 mil não se vende uma emenda nem na feira do Paraguai. No noticiário internacional, a impressionante parada militar da Coreia do Norte. O país asiático que fez ameaças nucleares aos Estados Unidos. Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, os gols de sábado nos estaduais. E na véspera da Páscoa, a corrida de última hora pelos ovos de chocolate. O Jornal Nacional está começando. Esta edição do Jornal Nacional começa com valores astronômicos do esquema de propina delatado por executivos e ex-executivos da Odebrecht. Nas declarações que fez, Emílio Odebrecht, dono do grupo empresarial, disse que a corrupção no Brasil não é novidade. Ele chegou a citar o prazo de 30 anos. Mas as delações dos executivos de Emílio Odebrecht mostram que as propinas tomaram uma proporção jamais vista nos últimos 10 anos. Veja na reportagem de Camila Bonfim. O departamento de propinas da Odebrecht impressionou pelo grau de planejamento e até de tecnologia. Os delatores revelaram a evolução dos sistemas. Primeiro se chamava MyWebDay, um manual de propina. Depois, Drausis, um controle sofisticado. Mas nem sempre foi assim. O ex-executivo Hilberto Mascarenhas contou que a Odebrecht teve que se estruturar por causa da demanda, do apetite dos políticos e de seus intermediários. Ele citou as eleições de 2006. Foi logo depois que eu entrei para a área. Rapaz, foi uma loucura. Foi, porque aí você tinha eleição para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador. Então era uma loucura. A área não tinha nem experiência, nem estrutura. Hilberto falou da ansiedade de José de Filipe, então tesoureiro da campanha de reeleição de Lula, para receber da construtora. O cara estava tão ávido pelo dinheiro que antes do dinheiro chegar, ele já ia buscar. Ele ficava na porta do local esperando autorização para entrar para pegar o dinheiro. O departamento se estruturou e os pagamentos cresceram. Segundo a planilha do delator, em 2006, quando o setor de propina foi criado, foram 60 milhões de dólares. 2 anos depois, o dobro. Em 2010, ano de eleição, 420 milhões. Em 2012, ano de eleição municipal, e 2013, que nem teve eleição, os pagamentos chegaram ao ápice, 730 milhões de dólares. Em 2014, foram 450 milhões. Em 8 anos, mais de 3 bilhões e 300 milhões de dólares. Em valores atuais, 10 bilhões de reais. A planilha vai até 2014, mas segundo o Ministério Público, os pagamentos seguiram até 2015, mesmo depois da Operação Lava Jato. Hilberto Mascarenhas disse que o valor dos pagamentos caiu em 2014 porque a própria empresa não ia suportar. Ele relatou a conversa que teve com Marcelo Odebrecht. Fui a Marcelo várias vezes. Marcelo, olha para isso. Não tem condição. 730 milhões de dólares é mais de bilhão. Nenhum mercado tem essa disponibilidade de dinheiro por fora. E nem tem como você operar isso, rapaz. Isso aqui é suicídio. Suicídio financeiro, você quer dizer, né? Não, suicídio financeiro, suicídio de risco, suicídio de segurança, suicídio de tudo. Eu pedia um formalismo, entendeu? Uma questão não era o dinheiro, era um formalismo. Vamos tratar esse assunto como um extra, uma necessidade. Isso não é você ter o prazer de comprar alguém. Já estava virando. O cara ter o prazer de comprar alguém. E para driblar investigações, a Odebrecht criava disfarces. Assim, partidos ganharam nomes de times de futebol. Está tudo numa planilha entregue junto com a delação.
No campeonato da propina da Odebrecht, o PT era o Flamengo, PSDB o Corinthians, PMDB o Internacional, Partido Progressista o Cruzeiro, o PR era o São Paulo, DEM o Fluminense. Outros 12 partidos tinham apelidos de clubes. Até os sem partido estavam na tabela, eram o ABC. A planilha era uma ilustração. Os clubes, claro, não tinham nada a ver com o esquema. E dentro dessa mesma lógica de disfarces, os políticos ganhavam posições em campo, de acordo com sua relevância política. Assim, na escalação da Odebrecht, para o gol iam os políticos sem cargo. Candidatos a deputado estadual e federal jogavam na defesa e até no meio de campo. No ataque, candidatos a senador, governador e presidente. Todos os partidos têm negado envolvimento em irregularidade e declarado que só receberam doações dentro da lei. A Odebrecht foi fundada em Salvador em 1944. Por isso, a empresa sempre teve um olhar especial para os políticos da Bahia. Os delatores citaram que deram recursos financeiros e presentes ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e ao ex-governador e atual secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jacques Wagner. Segundo um dos depoimentos, depois de reeleito, Jacques Wagner pediu aumento nas doações. Em 2006, Jacques Wagner, do PT, não estava na lista dos políticos de primeiro escalão da Odebrecht, apesar de ter sido o ministro que cuidava da articulação política no governo Lula. Segundo o ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, foi nesse contexto que Jacques Wagner pediu um almoço com Marcelo Odebrecht para dizer que iria concorrer ao governo da Bahia. Quando ele inicia o pleito como candidato, eu tenho a certeza absoluta que a empresa não acreditava que ele tivesse chances de ganhar a eleição. Acredito que na época que ele se lança candidato, ele tinha 2%. Então, assim, não tinha muita razão também, né, pelas pesquisas, de você acreditar que uma pessoa que inicia com 2% vai vencer uma eleição, ainda mais num estado como a Bahia, que tem uma política assim muito fechada. A Odebrecht decidiu investir em Jacques Wagner, mas uma quantia menor para os padrões de propina da companhia. Marcelo, então, chama o DS Bahia, o senhor Alexandre Barradas, e transmite o valor que ele quer contribuir. Que, pelo que me consta, na minha memória, isso é algo em torno de 3 milhões de reais. Os ventos políticos mudaram rapidamente. Jacques Wagner foi eleito governador. Quando foi disputar a reeleição, havia mudado de patamar. Pediu mais apoio e levou mais do que o dobro da primeira vez. Em 2010, houve o mesmo processo. Ele me pede um encontro com o Marcelo Odebrecht e também com a Emília Odebrecht. No encontro em que foi discutidas as contribuições de campanha, o governador levou os apoios que ele tinha dado aos pleitos da organização durante o mandato de 2006. Comentou de forma clara isso daí, entendeu? Qual que era o objetivo dele ao comentar isso? Eu acredito que o objetivo dele era ser melhor, ter contribuições financeiras melhores do que houve em 2006. Sem dúvida nenhuma, não teria razão o assunto vir à tona se não tivesse esse interesse meio que intrínseco por trás. Consta em nome do DS André Vital o valor total que diz aqui de 7 milhões e qualquer coisa, 7 milhões e meio. Eu tenho aqui essa soma, eu acho que dá aproximadamente 7 milhões e meio. Jacques Wagner foi reeleito governador da Bahia e se tornou um dos principais parceiros da Odebrecht. Passou a receber visitas do dono do grupo, Emílio Odebrecht, e entrou na lista dos que devem ganhar agrados caros e exclusivos. Num aniversário, ganhou um relógio de $4.000. Em outro, um Hublot, modelo Oscar Niemeyer, com a imagem do Congresso Nacional. Valor, $20.000. O senhor Jacques Wagner gosta de relógio. É meio que notório. Todo mundo mais ou menos sabia disso, entendeu? Eu, pessoalmente, sabia. É um valor bastante elevado de um presente, não é? Sem dúvida nenhuma. Gedel Vieira Lima, do PMDB, foi outro político baiano a ganhar um presente especial de aniversário. Quando o senhor Gedel Vieira Lima fez 50 anos, foi pensado em se fazer um presente
mostrando e reconhecendo essa amizade, todo esse relacionamento que existia. E a sugestão que ocorreu foi dar um relógio a ele, e foi dado um relógio Patek Philippe a ele. A nota fiscal está aí, no dado de corroboração meu, e no valor de R$50 mil à época. Houve um cartão em que Emílio assinava, Marcelo assinava e eu assinava. Gedel foi ministro da Integração Nacional do governo Lula, vice-presidente da Caixa no governo Dilma e secretário de governo do presidente Temer. Ele deixou o governo Temer sob acusações de tráfico de influência. Uma planilha da Odebrecht mostra que só entre julho e setembro de 2010, Gedel teria recebido R$1,5 milhão de reais, mas nunca estava satisfeito. Ele era um chorão, ele reclamava. Não é possível que você não possa fazer nenhum esforço. E eu disse, senhor Gedel, o senhor participa da reunião, o senhor vai lá e fala com o presidente da empresa. Gedel Vieira Lima declarou o seguinte, abre aspas, quem tem boca fala o que quer, fecha aspas. Ele também disse que no momento oportuno os advogados dele vão se pronunciar e mostrar que essas delações são ficção científica. A assessoria de Jacques Wagner se referiu a apenas um relógio e declarou que foi um presente de aniversário dado por uma pessoa e não em nome de qualquer empresa. Segundo a assessoria, as doações de campanha dele foram todas dentro da lei. A assessoria também afirmou que, quando era ministro da Casa Civil, Jacques Wagner tinha a função de ouvir pleitos de vários setores da sociedade e encaminhá-los ao gabinete da Presidência da República, sempre obedecendo à lei. Uma feira que vende produtos com preços muito em conta, que é muito conhecida em Brasília, entrou no noticiário das delações da Odebrecht. Veja na reportagem de Carlos Delanoy. A feira foi citada pelo senador Romero Jucá em entrevista ao jornalista Jorge Bastos Moreno na CBN. Não tem sentido alguém pensar que vai se vender aqui uma medida provisória por R$150 mil. R$150 mil não se vende medida provisória nem na Feira do Paraguai. Romero Jucá se refere a esta feira em Brasília, a dos importados. Tem preços mais baixos, roupas, perfumes, eletrônicos. Amigo, tem medida provisória aqui na feira? Não, a gente só vende aqui MP3 e MP4. Medida provisória não tem? Não tem isso aqui não. Nós viemos até a feira e, é claro, não encontramos medidas provisórias à venda. Mas nós achamos uma referência de preço nas próprias delações da Odebrecht. O ex-executivo José Carvalho Filho disse que a empresa chegou a pagar R$9 milhões a Romero Jucá pela aprovação de uma medida provisória. José de Carvalho, ex-diretor da Odebrecht, era subordinado a Cláudio Melo. Ele detalhou pagamentos a Jucá, um deles pela MP 627, que evitaria o aumento de impostos da empresa por obras no exterior. A MP 627 houve também uma aprovação, uma determinação do senhor Carlos Souza, a Cláudio Filho, que me transmitiu que o senhor solicitou que informasse a senhora Romero Jucá do pagamento de R$9 milhões. E assim foi feito. O senhor se recorda 9 milhões nesse último evento? Quantas vezes o senhor foi ao gabinete do senador para entregar a senha e receber o endereço? Provavelmente 2 ou 3 vezes. O senhor saberia dizer se a Odebrecht, o setor em geral, apresentou sugestões na forma de emenda a SMP 637? Seguramente apresentou sugestões. O delator disse que a empresa também pagou para influenciar a MP 613, que criou o regime especial que deu incentivos tributários à indústria química, um dos negócios da Odebrecht. Após a edição da medida provisória 613, secretário de lei, o senhor Carlos Souza fez uma autorização e comunicou ao senhor Cláudio Melo que pediu que comunicasse o pagamento destinado pelo Carlos Souza ao senhor senador Romero Jucá. Sabe o valor que foi pago? 2.750. E a forma desse pagamento já? Exato, foi da forma transferida, de forma indireta, forma de caixa 2.
Romero Jucá afirmou que não houve nenhuma ação da parte dele para beneficiar a Odebrecht e que nega veementemente ter recebido recurso em troca de qualquer medida provisória ou qualquer posicionamento dele como senador. O senador também afirmou que a Odebrecht doou R$150 mil de forma legal para a campanha de 2014 do PMDB em Roraima, mas que esse dinheiro não foi para o filho, Rodrigo, que na época era candidato a vice-governador. Jucá disse que considera um absurdo os delatores envolverem o nome do filho dele. Os delatores da Odebrecht também revelaram interferência política em projetos e fraudes nas licitações de 6 estádios da Copa do Mundo de 2014. O estádio do Corinthians nasceu em uma frase. Esse assunto, como é que ele nasceu? Basicamente um pedido de Lula para meu pai. Um jantar na casa de Marcelo Odebrecht celebrou o acordo. Ele contou que, para ser a abertura da Copa, o preço da Arena Corinthians dobrou. Nesse jantar, se acertou de boca, ou informalmente, o que levaria-se ao modelo final e os compromissos que cada um assumiria. O Corinthians disse que toparia fazer um estádio que pudesse fazer a abertura da Copa do Mundo, o estádio de abertura da Copa do Mundo. É um absurdo, porque, na verdade, você faz um estádio para um dia. Com problemas de financiamento, Marcelo Odebrecht conta que procurou Dilma Rousseff. Esse custo de 820, mais com algumas exigências da FIFA, já estava em 1 milhão e pouco. Aí, a essa altura do campeonato, você já se enrolou. Você está lá, o estádio está para inaugurar, a pressão, volta para aquela história, o estádio de abertura da Copa. Aí eu vou para a presidenta e falo, presidenta, tem um problema aqui, eu tenho um buraco. A gente tem um buraco, o Corinthians tem um buraco de 350 milhões, o Corinthians não tem onde tirar esse dinheiro. Ele disse que o novo empréstimo foi aprovado. A gente sempre, nesse assunto, seja via Alexandrino, seja via meu pai, seja via o próprio André Sanches, a gente sempre ficava no pé nu, porque no fundo, quem tinha metido a gente nesse enrosco era ele. O Maracanã também aparece nas delações. Segundo ex-executivos da Odebrecht, aqui o pontapé inicial das irregularidades foi uma licitação de cartas marcadas. Marcos Vidigal era diretor de contratos. Ele disse que a construtora Delta, de Fernando Cavendish, só entrou no consórcio por um favor político. Era uma determinação política do governador e que ela, inclusive, o mau governador que era a época, o mau governador Sérgio Cabral. O superintendente da Odebrecht no Rio, Leandro Azevedo, disse que pagou R$1 milhão em propina ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes. O pedido total seria de 4 milhões, mas com o início da Lava Jato, o executivo interrompeu os pagamentos. Mesmo com as notícias das primeiras prisões, a cobrança não parou. E eu fiquei sem graça porque a gente estava no meio da Lava Jato, tinha acabado de acontecer a prisão do AES. Em dezembro, né? Acabaram de acontecer as operações. Era capa de jornal todo dia. Assim, da mesa tinha um pouco. E aí eu delicadamente virei para o presidente, eu colégio, só dei uma olhada na capa do povo. Eu volto. Ficou super sem graça e virou para mim e falou: peço que me perdoe, eu sei que vocês entram comigo, mas é que eu estou sendo muito pressionado pelos outros conselheiros. O delator Benedito Júnior relatou fraudes na licitação de outros 4 estádios, o Mané Garrincha e as arenas Pernambuco, Castelão e da Amazônia. A Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia fizeram propostas com preços combinados, já sabendo quem iria vencer. Quem supostamente vai ganhar a licitação pede a uma outra empresa de construção que faça uma proposta num valor um pouco acima do que seria a proposta dela como ganhadora, de forma que você acaba cobrindo ela no certame, permitindo que ela seja escolhida, já que a outra proposta, em tese, é mais alta do que a primeira, e ele acaba ganhando, pulando a licitação. A defesa de Sérgio Cabral declarou que só vai se manifestar na Justiça. A assessoria de Lula afirmou que não há nenhum ato ilegal do ex-presidente no caso relatado por Marcelo Odebrecht e que as delações devem ser acompanhadas de provas.
A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff declarou que ela nunca manteve relação de amizade ou proximidade com Marcelo Odebrecht, que muitas vezes os pedidos da empresa não foram atendidos pelo governo em respeito ao interesse público e que é mentira a afirmação de que a ex-presidente tinha conhecimento de situações ilegais envolvendo a Odebrecht e os dirigentes do grupo. Nós não conseguimos contato com a defesa de Jonas Lopes. E você vai ver a seguir, as delações da Odebrecht chegam ao ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. As delações dos executivos da Odebrecht chegaram também ao ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. Em 2015, Bendini era braço direito da então presidente Dilma Rousseff e deixou o banco com a missão de acabar com a corrupção na petroleira, alvo da Lava Jato. Mas, segundo os delatores, ele já cobrava propina no Banco do Brasil e continuou cobrando na Petrobras. O pedido de propina, segundo os delatores, foi feito em 2014, quando Aldemir Bendini era presidente do Banco do Brasil. Na delação de Fernando Reis, o ex-executivo da Odebrecht conta que foi procurado por um representante de Bendini, o publicitário André Gustavo Vieira da Silva, com uma queixa sobre o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Que o Guido Mantega mandava sempre o Aldemir Bendini fazer as coisas e que ele fazia, que ele tinha a percepção de que o Guido, o então ministro Guido Mantega, fazia parte da arrecadação e que ele, Bendini, só recebia as ordens e não recebia nada. Então que ele queria tentar estabelecer conosco um canal para o Aldemir Bendini. O delator Marcelo Odebrecht diz que André Gustavo pediu 17 milhões de reais em propina para Aldemir Bendini facilitar a renegociação de uma dívida da Odebrecht Agroindustrial com o Banco do Brasil. Eu neguei, não concordei, achei que não era o caso, a gente nunca tinha visto isso no Banco do Brasil, inclusive o Banco do Brasil a gente sabia. E também, não só não concordei, como achei que ele não ia conseguir, pela maneira que o Banco do Brasil age, corporativo, eu acho que o achar que também não ia ser efetivo. Então ele não ia conseguir impor uma coisa que tinha embasamento técnico. Em 2015, Bendini deixou o Banco do Brasil. Homem forte do governo Dilma Rousseff, ele foi escalado para ocupar a presidência da Petrobras no momento em que a estatal era investigada pela Operação Lava Jato, o que fez a empreiteira mudar de estratégia em relação a Aldemir Bendini. Aí a figura mudou um pouco, quer dizer, uma coisa é o que eu sabia, a capacidade dele de perturbar a gente no Banco do Brasil com um empréstimo que tinha embasamento técnico, a outra é na Petrobras. Marcelo Odebrecht diz também que teve uma reunião com a presidente Dilma Rousseff para tratar dos efeitos da Operação Lava Jato na Odebrecht. Ela pediu que ele procurasse Aloísio Mercadante, então ministro da Casa Civil. Estava cheio de problemas nessa altura, a Lava Jato tinha começado, a Petrobras tinha começado a fazer aquelas glosas, tinha bloqueado as empresas, entendeu? E o mais grave, eu vou comentar um pouco isso lá na Obstrução de Justiça, mas numa certa feita, numa reunião que eu tive com a presidente, eu perguntei, presidente, quem é que nesse assunto Lava Jato está criando várias dificuldades? Inclusive, quem é que pode ser o nosso interlocutor junto ao governo para todo esse tema? Os empréstimos travados, Petrobras com vários problemas. E ela disse, olha, fale com o Mercadante. Aloísio Mercadante era um dos homens de confiança da presidente Dilma Rousseff. Ele também aparece na lista dos políticos que receberam dinheiro da Odebrecht. O ex-executivo da empreiteira, Armando Pascoal, afirmou que a Odebrecht repassou R$1 milhão à campanha de Mercadante ao governo de São Paulo em 2010, via Caixa 2. Pagou, foi R$1 milhão de reais. Marcelo Odebrecht diz ainda que chegou a encaminhar a Aloísio Mercadante um documento com os pedidos da empreiteira relatados à presidente Dilma Rousseff. Mas depois foi Bendini quem se apresentou como interlocutor do governo. A mesma nota que eu tinha enviado para Mercadante, ele tinha trazido para essa reunião. Ele não mencionou que recebeu de Mercadante, mas ele trouxe a mesma nota e essa nota só tinha ido para Mercadante e ele recebeu de Mercadante.
Então, de fato, ele se colocou, sem dizer que tinha sido definido por isso, ele se colocou, olha, eu fui encarregado de ver com vocês quais são os problemas que está havendo. Marcelo Odebrecht conta que em outra reunião em Brasília, Aldemir Bendini, já nomeado presidente da Petrobras, cobrou o pagamento da propina referente ao Banco do Brasil, mas não falou abertamente. Segundo os delatores, havia uma senha combinada com André Gustavo e Bendini. E, de fato, no meio dessa reunião, ele disse a senha, ele disse, Marcelo, você viu que o crédito da água industrial lá no Banco do Brasil saiu, foi aprovado, desembolsado, tudo bem, né? E ele disse fora de qualquer contexto. Fora de qualquer contexto. Apesar de não falar, olha, eu estou pedindo a vocês 1% por conta do empréstimo, ele claramente disse aquilo que o André disse que ele ia falar e que estaria mencionando a questão do 1% do achar. E aí eu saí da reunião e falei, Fernando, eu acho que a essa altura a figura mudou um pouco quer dizer, a coisa mudou de figura. O cara é nomeado por ela, recém-eleito presidente da Petrobras, a gente cheio de problema na Petrobras, com o Lava Jato, mudou de figura. Fernando Reis afirmou que a Odebrecht fez 3 pagamentos para Aldemir Bendini no valor de R$1 milhão cada. Esses pedidos foram feitos em quantos esses pagamentos, Três entregas de R$1 milhão. O pedido de abertura de inquérito para investigar Aldemir Bendini foi encaminhado pelo ministro Edson Fachin à Justiça Federal no Paraná. Nós não conseguimos contato com André Gustavo Vieira da Silva e com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. A assessoria de Dilma Rousseff declarou que Marcelo Odebrecht mentiu no depoimento e negou que ex-presidente tivesse conhecimento de qualquer situação ilegal que pudesse envolver a Odebrecht, dirigentes da empresa ou integrantes do governo. Aloysio Mercadante disse que nunca tratou de doações de campanha ou de Caixa 2 com a Odebrecht e que jamais recebeu ordem da ex-presidente Dilma Rousseff para discutir assuntos referentes à Operação Lava Jato. Aloysio Mercadante também afirmou que se reuniu com Marcelo Odebrecht apenas para discutir suspensão de contratos de fornecedores da Petrobras. Aldemir Bendini declarou que jamais solicitou ou recebeu pagamento de propina, nem autorizou qualquer pessoa negociar pagamentos ilegais no nome dele. Ele também disse que, durante as gestões no Banco do Brasil e na Petrobras, jamais atuou ou prometeu atuar em prol de interesses do grupo Odebrecht ou de qualquer outra empresa. As delações da Odebrecht mostraram o uso de dinheiro do esquema de corrupção num episódio de 2006 que ficou conhecido como o escândalo dos aloprados. Os pacotes de dinheiro se tornaram a imagem que marcou a prisão de integrantes do PT que tentaram comprar um dossiê falso na campanha de 2006. O material seria usado contra o então candidato José Serra, que concorria com Aloysio Mercadante, do PT, ao governo de São Paulo. O então presidente Lula chegou a chamar os integrantes do partido de aloprados. Segundo o delator Luiz Eduardo da Rocha Soares, o dinheiro veio da cervejaria Itaipava, num acerto feito pelo próprio dono da empresa, Walter Faria, com a campanha de Lula. Nós ficamos tomados de surpresa na operação dos aloprados, tinha dado um grande problema, e marcamos uma reunião no comitê de campanha do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, que foi na Avenida Indianópolis, no dia 16 de setembro. Na época, a Odebrecht tinha um acordo com a Itaipava para trocar dinheiro em espécie por dólares no exterior. Por isso, as prisões e a apreensão preocuparam os executivos. É que as papeletas que embalavam os maços de notas poderiam identificar de onde tinha vindo o dinheiro. A reunião na sede do Partido dos Trabalhadores foi para tratar do assunto. Participaram, além do delator, o dono da Itaipava e José de Filipe, que foi deputado e tesoureiro da campanha de Lula à presidência naquele ano. Tivemos uma reunião com o José de Filipe e como nós tínhamos essa operação, que já tinha começado, de troca de reais por dólar, eles estavam com medo que descobriram que uma parte desse dinheiro estava com um timbre e aí mostrava que isso era da cervejaria Itaipava. E aí o seu Walter até falou,
até rio, me dá vontade de rir um pouco, que ele mesmo estava tirando e esqueceu de um pacote, de tirar os invólucros, né? Nós não sabíamos disso, o seu Walter falou, não, eu dei o dinheiro, José Felipe. Não foi o Odebrecht, não foi o dinheiro de vocês. Por que o Walter faria com esse dinheiro? A solicitação dele. Mas ficou claro se ele sabia que o dinheiro ia ser usado para comprar esse dossiê? Não, eu acho que não. Ele não sabia dele. Eles pediram dinheiro, usaram esse dinheiro. Então José Felipe deixou claro que ele sabia que o dinheiro do Walter Faria estava sendo usado para comprar esse dossiê? Sim. O tesoureiro de campanha de Lula, José de Filipe, disse que só se reuniu com pessoas indicadas pela Odebrecht para tratar de doações legais e oficiais à campanha, que todo o dinheiro recebido foi declarado e as contas aprovadas pela Justiça Eleitoral. José de Filipe também disse que não tem qualquer relação com o episódio dos aloprados e que a consciência dele está tranquila. O grupo Petrópolis, dono da cervejaria Itepava, negou qualquer participação nos episódios relatados e declarou que nunca soube ou participou de qualquer elaboração ou uso de dossiês para fins eleitorais. O PT não quis se manifestar. Nas delações, ex-executivos da Odebrecht também falaram sobre pagamento de propina na construção da ferrovia Norte-Sul. O nome do ex-presidente José Sarney é mencionado no inquérito que investiga o deputado Milton Monte e o ex-deputado Valdemar da Costa Neto, ambos do PR, partido que tinha domínio sobre a Valec, empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes e responsável pela obra da ferrovia Norte-Sul, projeto que nasceu em 1987 no governo Sarney. A Odebrecht ganhou a licitação. A obra começou em 2007. Dois ex-executivos da empreiteira disseram que o esquema de propina alimentava dois grupos políticos, de Sarney e de Costa Neto. O próprio presidente da Valec, José Francisco das Neves, o Juquinha, segundo eles, fez a cobrança. Eu quis entender mais, entendeu exatamente do que ele estava falando. Ele disse basicamente o seguinte, que na Valec tinha dois grupos políticos, ele representava o grupo político do deputado do PRPL, aqui o líder era o deputado Valdemar Costa Neto, e o Ulisses Assad representava o grupo político do PMDB do Maranhão, né? E PMDB do Maranhão, que tem a liderança do ex-presidente José Sarney. E esse grupo político tinha um acordo que eles fariam uma arrecadação para atender a esse grupo político da ordem de 4% do faturamento que as empresas tivessem e que seriam divididos basicamente em 3% iria para o grupo político do Valdemar da Costa Neto e 1% iria para o grupo político do Zé Sarney, que era, nesse caso, na Valec, representado por Ulisses. Milton Monte será investigado ainda em outro inquérito com o deputado Alfredo Nascimento, do PR. Os dois teriam tratado de temas ligados aos interesses da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias. No governo Lula, Nascimento era ministro dos Transportes. Numa reunião, teria sido solicitada ajuda financeira para a campanha eleitoral do então ministro, R$200 mil de cada empresa. Milton Monte e Valdemar da Costa Neto estão sendo investigados no inquérito que apura os crimes de corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro. José Sarney é apenas citado e as informações sobre o ex-presidente foram encaminhadas para a Justiça Federal de Goiás, onde as irregularidades da obra da ferrovia Norte-Sul estão sob investigação desde 2015. A defesa do ex-presidente José Sarney ressaltou que ele não é investigado e declarou que nem Sarney, nem ninguém que o presidente tenha nomeado recebeu propina. O deputado Milton Monte, do PR, disse que sempre agiu de acordo com a lei, que todas as doações para campanhas foram feitas legalmente e que a apuração vai comprovar a inocência dele. O deputado Alfredo Nascimento, também do PR, declarou que viu com surpresa a citação ao nome dele
e que nunca teve relação com os envolvidos no esquema e que a inocência dele vai ser provada. O ex-deputado Valdemar Costa Neto e o PR não quiseram se manifestar. A assessoria da Valec declarou que as denúncias já estão sendo investigadas em outras operações policiais e se referem a gestões anteriores, que a atual diretoria instituiu uma comissão especial para acompanhar a apuração e que mantém um compromisso com a ética e com a transparência. E a seguir, quem é o promotor que explicou o preço que o Brasil todo paga pela corrupção? Desde terça-feira, o Brasil tem acompanhado a divulgação das delações da Odebrecht, né, Alexandre? São dezenas e mais dezenas de nomes mencionados. A repórter Malu Maza explica como os políticos citados até agora estão em situações diferentes e foram divididos em 2 grandes grupos. A pilha de processos gerada pelas delações da Odebrecht vai percorrer 2 caminhos. 76 casos que envolvem políticos com foro privilegiado no Supremo, deputados federais, senadores e ministros e pessoas ligadas a eles, incluindo 3 governadores, já foram transformados em inquéritos. Em mais de 200 casos, ainda não foi sequer pedida a abertura de inquéritos. A decisão do ministro Luiz Edson Fachin foi de enviar tudo para outras instâncias. Caberá ao juiz de cada caso autorizar ou não a investigação. As delações que envolvem governadores, tirando os que são alvos de inquérito no Supremo, e desembargadores, que também têm foro, serão analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Os casos que envolvem pessoas com foro na segunda instância, como deputados estaduais e prefeitos, foram para tribunais de justiça dos estados ou tribunais regionais federais. Outras pessoas sem foro privilegiado responderão a processos na primeira instância, estadual ou federal. Ao todo, 20 estados e o Distrito Federal estão recebendo processos. Com as decisões do ministro Fachin, nos casos que cabem ao Supremo, começa agora a fase de diligências, de coleta de provas. É o início da apuração para que os investigadores possam verificar se há comprovação das acusações feitas pelos delatores. Mais de 200 diligências devem ser cumpridas num prazo inicial de 30 dias, que pode ser prorrogado. Para buscar possíveis indícios de crimes, os investigadores vão ouvir políticos, testemunhas e delatores em pelo menos 331 depoimentos. E vão atrás de documentos, desde papéis que mostrem as ações de parlamentares na votação de projetos, até registros de entrada em locais de entrega de dinheiro. Se não houver provas suficientes, o Ministério Público pode pedir o arquivamento. Do contrário, os procuradores acusam formalmente os investigados. Se a Justiça aceitar a denúncia, eles viram réus em uma ação penal e irão a julgamento. A etapa final é o veredito. Ministros, desembargadores ou juízes, dependendo do foro, decidem se absolvem ou se condenam. E são eles que determinam quais crimes foram cometidos e as penas que devem ser cumpridas. Nos inquéritos, as suspeitas mais comuns são dos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral, que é o Caixa 2. As penas mais pesadas são de corrupção, que chega a 12 anos de prisão, e lavagem de dinheiro, que é de até 10 anos. O Caixa 2 tem pena menor, no máximo 5 anos. Dos 98 investigados no Supremo, 30 respondem só ao crime de Caixa 2. Corrupção e Caixa 2, embora andem juntos, são crimes diferentes. Corrupção é quando o funcionário público recebe algum tipo de vantagem para praticar um determinado ato. Por exemplo, fraudar uma licitação, contratar por um preço acima do que seria o razoável. Esse crime de corrupção tem uma pena de 2 até 12 anos. Já o Caixa 2 significa qualquer tipo de omissão na declaração eleitoral do recebimento de alguma doação. É um crime menos grave, tem uma pena de até 5 anos. Então a gente tem assim, 4 cenários. Um dinheiro de origem legal doado no Caixa 1. Isso não é crime. Um dinheiro de origem legal doado no Caixa 2. É crime só de Caixa 2. Você tem um dinheiro da corrupção doado no Caixa 1, só corrupção. E você tem um dinheiro de corrupção doado no Caixa 2. E aí você tem os 2 crimes. Ontem o Jornal Nacional mostrou o momento em que um integrante do Ministério Público
fez questão de dizer que os pagamentos que a Odebrecht fez a políticos eram corrupção e que isso desviava dinheiro da construção de hospitais e escolas. O promotor é Sérgio Bruno Fernandes, coordenador da Lava Jato em Brasília. Investigador experiente, Sérgio Bruno sabe que às vezes o delator tem dificuldade de falar a palavra propina. Eu não mandei pagar, olha, pague 100 aqui, paga imposto. Olha, foi me pedido ajuda, você atenda, negocie. Essa ajuda se chama propina, só para o senhor saber. Tá perfeito. Tá? É propina. Mas deixa Se o senhor tiver pegar o carro do senhor aqui, for viajar até Salvador, parar numa blitz e um guarda de trânsito pedir uma ajuda, o senhor vai achar que isso é ajuda ou vai achar que isso é uma propina? Guarda de trânsito parou o senhor. Ele tem o poder ali de rebocar o carro do senhor, multar o senhor, ou se o senhor tiver certo, seguir viagem. Mas ele está ali com o poder, ele pede uma ajuda para o senhor. É correto isso? Não. Não é correto. Promotor há 16 anos, Sérgio Bruno Fernandes é especialista em grandes casos de corrupção. Participou ativamente da investigação que prendeu o ex-governador José Roberto Arruda em 2009. Também investigou outros políticos da capital, como o ex-senador Luiz Estevão e o ex-governador Joaquim Roriz. Na Lava Jato, foi ele quem comandou, por exemplo, a busca na casa do senador Fernando Collor e também na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, quando o morador era o ex-deputado Eduardo Cunha. Sérgio Bruno também participou da prisão do ex-senador Delcídio do Amaral e foi quem negociou a delação premiada dele. Sérgio Bruno não quis gravar a entrevista, mas por telefone disse que é muito comum um delator resistir, demorar a reconhecer o crime que cometeu, usar palavras como pedido e ajuda. Ele disse que cabe ao investigador tentar trazer a conversa para termos mais claros e precisos. No depoimento, Emílio Odebrecht insistia que era tudo doação de campanha e que político pedir dinheiro era uma coisa normal. Foi quando Sérgio Bruno perdeu a paciência e chamou a atenção do empresário. Eu vou depois mostrar para o senhor, o Código Penal diz assim, corrupção, solicitar, não precisa nem receber. Solicitar, receber um não na cara, já praticou o crime. Então, é só para a gente se situar e botar o pé no chão, porque até agora a gente está falando de muita coisa boa, e tem coisas boas, eu não nego isso, mas do mesmo jeito que o senhor quer ressaltar as coisas boas, eu sou obrigado aqui a trazer o lado podre e o lado ruim. Sérgio Bruno ainda voltou a fazer a analogia com a história do policial corrupto. Se esse guarda de trânsito que foi lá e pediu uma cervejinha ou pediu uma propina para liberar o senhor a seguir viagem, pouco importa se ele vai usar esse dinheiro para doar ou para comprar comida para a filha dele, que seria nobre, mas ilícito ainda assim, ou se ele vai gastar na boate. Isso é corrupção do mesmo jeito. O Fantástico de amanhã revela como é a vida dos delatores que colaboraram na Operação Lava Jato e que já estão soltos. Em condomínios fechados, no campo e na cidade, esses homens têm uma nova rotina. E a gente vai mostrar qual é. E o Show da Vida, claro, também vai trazer o noticiário completo sobre a Lava Jato. E mais, o Repórter Secreto mostra a corrupção numa pequena cidade que sofre com a seca e onde os políticos usam laranjas oferecendo qualquer coisa. Saco de feijão, só feijão. Uma gravação inédita do jovem que desapareceu no Acre. Ele dizia que estava passando por uma experiência mística. Eu saí do corpo. Fazia tempo que eu não saía do corpo de uma maneira tão real. E no quadro Gigantes dos Ares, os bastidores do mundo da aviação. Sabe como a comida chega direitinho para o seu voo? Não é fácil não, viu? Fazemos 150 mil refeições por dia. É novidade, é fantástico. É amanhã depois do Faustão, você vai ver. A seguir, o finlandês Valtteri Bottas larga na frente pela primeira vez na Fórmula 1. E os gols de sábado pelos estaduais. A demonstração de força da Coreia do Norte em meio a uma troca de ameaças com os Estados Unidos. A explosão de um carro-bomba atingiu um comboio de ônibus que levava civis que eram retirados de cidades da Síria. Há relatos de até 100 mortos, com centenas de feridos, incluindo crianças. Os ônibus estavam nos arredores da cidade de Alepo e também transportavam combatentes pró-governo. A explosão foi numa área dominada por rebeldes opositores. Nenhum grupo assumiu a autoria desse ataque.
Subiu para 94 o número de integrantes do grupo Estado Islâmico mortos no Afeganistão, depois que os Estados Unidos lançaram a maior bomba não nuclear já usada em combate. A informação é do governo afegão, porque os militares americanos ainda não divulgaram oficialmente o resultado dessa operação. Na quinta-feira, a chamada mãe de todas as bombas atingiu cavernas que o grupo terrorista usava perto da fronteira com o Paquistão. Depois de ameaçar atacar os Estados Unidos sem piedade, a Coreia do Norte mostrou hoje o que seriam novos mísseis de longo alcance. Mas a capacidade do país asiático de lançar um ataque nuclear nunca pôde ser comprovada de forma independente. É daquelas celebrações que fascinam e assustam ao mesmo tempo. Dezenas de milhares de pessoas, civis e militares, marchando em passos perfeitos no centro de Pyongyang. O Dia do Sol é uma homenagem à memória do fundador do país, Kim Il-sung, que faria 105 anos hoje. Comandando a cerimônia, o neto do fundador, Kim Jong-un, sorria ao apresentar ao mundo sua isolada nação do jeito que ele mais gosta. É a data mais importante do calendário da Coreia do Norte, com grandes celebrações acontecendo na capital, Pyongyang. Mas as atenções de muitas pessoas estavam voltadas para uma outra região do país. No nordeste da Coreia do Norte, em Punggye, satélites espiões acompanham há semanas a possibilidade de ser realizado o 6º teste nuclear do país, ou o lançamento de um míssil. Demonstrações de força que tradicionalmente são feitas para marcar essas celebrações. Tropas navais dos Estados Unidos foram deslocadas para perto da Península Coreana, confirmando a postura desafiadora do presidente Donald Trump. Ele indicou que pode agir militarmente caso os norte-coreanos desrespeitem mais uma vez as sanções da ONU contra testes de armas. Mas para especialistas, o desfile deste sábado já ofereceu um amplo cardápio de força, como os mísseis que podem ser lançados de submarinos ou os que já seriam de longo alcance, intercontinentais, mas que ainda precisam ser testados. São a clara indicação de que o jovem ditador não parece disposto a negociar. O Comando Militar Americano no Pacífico afirmou que a Coreia do Norte tentou lançar um míssil na manhã de domingo, no horário local, mas que esse míssil explodiu pouco depois do lançamento. Agora vamos falar de Fórmula 1. Nem Hamilton, nem Vettel, quem vai largar na frente no Grande Prêmio do Bahrein é um estreante na pole position. Foi no finalzinho da classificação. O tempo já tinha se encerrado, mas o finlandês Valtteri Bottas ainda tentava uma volta rápida. Logo ele que saiu da Williams apenas para completar a Mercedes ao lado de Lewis Hamilton. O piloto que muitos apontavam como coadjuvante conseguiu ser o mais rápido de todos e vai largar na frente amanhã. Não foi apenas uma pole, foi a primeira dele na Fórmula 1 e quase meio segundo à frente da Ferrari de Sebastian Vettel, o terceiro lugar. Vettel admitiu que ficou incomodado por não largar na frente. A diferença é grande, mas o importante é que estou me sentindo bem no carro. Vamos ver na corrida o que acontece. Valtteri está de parabéns, disse Hamilton. Ele fez um grande trabalho. E é bom ver coisas boas acontecendo com gente legal. Para o finlandês conseguir a primeira pole depois de uma disputa com Hamilton foi demais. O grid ficou assim: Valtteri Bottas em primeiro, Lewis Hamilton em segundo, Sebastian Vettel em terceiro, Daniel Ricciardo da RBR em quarto, Felipe Massa da Williams larga da 8ª posição. A Globo transmite o GP do Bahrein amanhã a partir do meio-dia, hora de Brasília, logo depois do Esporte Espetacular. Olá, boa noite. Amanhã, os bastidores da Liga dos Sonhos. Acompanhamos as quartas de final da Liga dos Campeões de um jeito que você nunca viu. Nos camarotes, na beira do campo e na torcida. Ele construiu um traje para descer ondas gigantes sem prancha. Ondas enormes quebrando aqui em Jaws, no Havaí. Aqui do jet ski já dá um medo absurdo. Imagina para quem tá lá dentro. É a estreia da série De Peito Aberto. Amanhã. Logo depois do Auto Esporte. Até lá. Os campeonatos estaduais já estão nas retas finais. Vamos então ver os gols deste sábado. No Campeonato Catarinense, Schwenk cobrou a falta e olha o golaço que ele fez. Foi o gol da vitória do Almirante Barroso sobre o Havaí, 1-0.
Na Arena Condá, Reinaldo fez Chapecoense 1, Joinville 0. No segundo gol da Chape, Giroto cruzou e Túlio de Melo mandou para a rede. Com a vitória, a Chapecoense conquistou o segundo turno do Catarinense e vai fazer a final contra o Avaí, campeão do primeiro turno. No Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Salgueiro. Thiago Costa foi derrubado na área, pênalti para o Santa Cruz. Anderson Salles bateu e deu a vitória ao Santa no primeiro jogo da semifinal. O Campeonato Gaúcho também está nas semifinais. No jogo de ida, o Internacional recebeu o Caxias no Beira-Rio e depois do bate-rebate na área, Rodrigo Dourado mandou pro gol. E ficou assim, Inter 1, Caxias 0. Amanhã o Futebol na Globo começa às 4 da tarde, hora de Brasília. E a seguir, a procura de última hora pelos doces de Páscoa. As palavras contundentes do Papa nas celebrações da Semana Santa. O Papa Francisco presidiu a Via Sacra ontem à noite no Coliseu, em Roma. Pelas 14 estações passaram uma família romana, um homem de cadeira de rodas, estudantes italianas e estrangeiras. O Papa Francisco fez um discurso forte, um apelo que se tornou quase um grito. Disse que sente vergonha por todas as imagens de devastação, de destruição e de naufrágio que se tornaram corriqueiras na nossa vida. Vergonha pelo sangue inocente de mulheres, crianças e imigrantes, derramado cotidianamente, de pessoas perseguidas pela cor da pele ou pela religião. Francisco se disse envergonhado também por todas as vezes em que bispos, sacerdotes e consagrados escandalizaram e feriram o corpo da Igreja. Hoje o Papa passou o dia descansando para a festa da Páscoa, a mais importante do catolicismo. Neste domingo, o Papa Francisco reza a missa de Páscoa e depois dá a bênção Urbi et Orbi para Roma e o mundo. E o Papa Emérito Bento XVI amanhã faz 90 anos. A pedido dele, vai comemorar na segunda-feira, nos Jardins Vaticanos, com o irmão, o secretário e um grupo folclórico da Baviera, a terra natal dele. Bom, amanhã é domingo de Páscoa, vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil. Eliana Marques, o que você destaca para amanhã na previsão? Boa noite a todos. Olha, o sol deve brilhar amanhã no almoço de Páscoa, no Sudeste, também aqui em Goiás e na maior parte do Tocantins, inclusive nas capitais que estão aí nessas regiões. Previsão de sol o dia todo também no sertão nordestino e em grande parte do Rio Grande do Sul. Já em Santa Catarina e no Paraná, pode chover a qualquer hora. Uma frente fria vai passar, deve chegar a São Paulo até a noite. Por isso, aqui na capital paulista, pode chover mais lá para o fim do dia. Quem for voltar do litoral, é melhor sair mais cedo. E onde pode chover bastante amanhã? Oeste do Paraná, de Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e também Sergipe. Inclusive em Aracaju e em Boa Vista. Em Campo Grande, chuva a partir da tarde. Na segunda-feira, volta a esfriar em parte do sul, também do sudeste. Curitiba, máxima de 19 graus, São Paulo, 23, Rio de Janeiro, 28 graus. Isso na segunda-feira, porque amanhã vai fazer 33 graus aí. Alexandre. Só na segunda-feira, então, volta o outono, né, Eliana? Muito obrigado. Juliana. Os brasileiros devem gastar até 15% a mais nesta Páscoa em comparação com a Páscoa do ano passado. Bom, e pelo movimento nas lojas, boa parte desse dinheiro saiu hoje mesmo do bolso. Essa é uma distribuição de ovos de Páscoa de graça? Não, são só os desesperados clientes de última hora em Goiânia. E na falta dos ovinhos de chocolate, em Cuiabá, o pessoal foi de bombom mesmo. E onde tinha chocolate em São Paulo, tinha gente atrás. Corredores lotados, uma multidão dentro do supermercado na véspera da Páscoa nos levam àquela máxima de que as pessoas deixam tudo para a última hora. Agora, esse ano parece que isso não foi só uma impressão, não. O dono dessa loja, que tem 32 Páscoas, garante que por uma mistura de calendário e crise, esse ano as compras ficaram realmente muito concentradas nos últimos dias. Dessa vez, ela aconteceu do dia 6 para cá. O quinto dia útil do mês, as pessoas receberam o salário e correram para comprar Páscoa, né? E ignorando qualquer senso de proteção ao próprio bolso, os pais hoje trouxeram as crianças, que ditaram despreocupadamente o ritmo das compras. Quem é que vai pagar todos esses ovos para todos os seus amigos? Ou a minha mãe ou meu padrasto. Não vai sair muito caro para eles, não?
Sei lá. O Ricardo vai passar mais trabalho. Trouxe 2 filhos e agora vai ter que se acertar com a Alice. Ele já ganhou ovo de Páscoa, ganhou mais um. Só ganhei um. Você só ganhou 1 e ele 2? Hoje. E o que você vai fazer a respeito disso? Vou pedir mais um para minha mãe. Bom, e o Jornal Nacional fica por aqui. Aproveitem o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Um ótimo domingo de Páscoa para você. Boa noite.